Você já deve ter ouvido falar no Castelinho da Rua Alpa, ou pelo menos já ouviu esse nome. Mas você sabe toda a história dele e como ele tá hoje em dia? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Não se esquece de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito ainda e ativa o sininho de notificações porque é muito importante para você não perder vídeo nenhum. Toda terça, quarta e quinta, 7 horas da noite tem vídeo nesse canal, então ativa o sininho. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral, para vocês ficarem por dentro de tudo também. Vamos então descobrir tudo o que aconteceu com o Castelinho da Rua Apa. Todo mundo que tem costume de pesquisar sobre crimes reais, coisas assombradas, acaba se deparando com a história do Castelinho. Aí hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre o crime que aconteceu lá dentro, a história dele, por que ele é considerado assombrado. Só que antes, eu acho muito importante a gente falar sobre uma pessoa. Isso porque a Maria Eulina Reis da Silva tem muito a ver com essa história. Quando a Maria tinha seus 20 anos de idade, ela estava em situação de rua na cidade de São Paulo e ela sempre passava em frente ao Castelinho e olhava e se perguntava por que isso não pode ser um abrigo? Isso porque naquela época, ele estava completamente abandonado e às ruínas. Aí ela pensava, gente, tem uma casa maravilhosa dessa, enorme, e um monte de gente que nem eu em situação de rua. E a Maria, ela tinha o sonho de entrar no Castelinho pra conhecer mesmo, pra ver como é que era lá dentro. Aí um dia ela tomou coragem, foi lá, chegou no vigia e falou assim: "Oi, lindo, você deixa eu entrar pra eu ver? Eu queria só passar a noite aí." O vigia não deixou, só que aí depois de um tempo o vigia saiu pra tomar um café, fazer a pausa dele, enfim, e ele deixou a porta entreaberta. Então ela pensou assim: acho que ele tá me chamando, acho que ele deixou. E ela entrou. Nisso que ela entrou, ela passou a noite lá dentro e isso se repetia por várias noites. A Maria felizmente conseguiu sair das ruas, o que é muito difícil, não é a realidade de todo mundo, mas ela conseguiu. Ela começou a trabalhar como empregada doméstica e enquanto ela estava trabalhando como faxineira em uma empresa, ela conheceu quem iria ser o seu marido, que no caso era o Alexandre Hilsenbeck, que era o diretor superintendente dessa empresa. Eles se casaram, tiveram 2 filhos e ficaram juntos até 2001, que foi quando o Alexandre veio a falecer. Tá, e aí, o que tem a ver com toda essa história? O que tem a ver é que por mais que a Maria tenha mudado de vida e conseguiu felizmente sair das ruas, ela não tirava o Castelinho da Rua Apa da cabeça. Ela queria ser dona do Castelinho, só que ela não queria morar lá pra ter uma vida de luxo, viver, nossa, como eu sou rica. Na verdade, a intenção dela era ajudar pessoas que estavam em situação de rua, igual ela já esteve. Até aí, eu já virei fã dessa mulher, já amei a história dela, já quero ser amiga dela e bater um papo, apenas isso, sou fã. Maria Eulina, beijo. Mas vamos seguir. A Maria começou a atuar na favela do Jaguaré, ensinando mulheres a bordar, fazer crochê, fazer tricô, para auxiliar elas a terem algum ganho de vida, fazer alguma renda para ajudar elas. Não satisfeita, em 1990 ela criou uma ONG chamada Clube de Mães do Brasil. E o maior desejo dela era que o Castelinho da Rua Apa fosse sede desse projeto, para ela poder usar aquele lugar para reunir com as pessoas, para dar as aulas, para ser uma sede mesmo, para ser ali a ONG dela. Mas antes da gente saber o final dessa história, vamos conhecer um pouquinho a história do Castelinho da Rua Apa e saber o que aconteceu nele. O Castelinho da Rua Apa fica na esquina da Rua Apa com a Avenida São João, lá em São Paulo. E a gente chama de castelinho porque é realmente um castelinho, gente. É um castelo, só que pequenininho. A gente vai colocar a imagem pra vocês. É lindo. Ele foi construído para ser uma réplica mesmo de castelos da era medieval. O castelinho foi projetado por arquitetos franceses e foi construído em 1912. E pra época, era até pra hoje em dia, gente, se for olhar, é um negócio chique pra caramba. Pra vocês terem uma ideia da chiqueza do lugar, o castelinho tinha vitrais pintados por artistas renomados da época. Quem mandou construir o castelinho foi o Virgínio Guimarães dos Reis para dar de presente para sua esposa. Eu achei chiquérrimo. Ai, meu amor, o que você quer de presente? Eu quero um castelinho. Claro. Vitor, quando você vai me dar um castelinho? Nunca. A esposa dele, que no caso era a Maria Cândida Guimarães, mas era conhecida como Candinha. E é muito engraçado pesquisar por esse caso, porque em todo lugar tá Candinha, porque era assim que ela era conhecida. Então eu me sinto muito íntima dela. Eu não preciso dizer que essa família era podre de rica, né? Inclusive, eles eram muito conhecidos, muito respeitados. E eles eram donos também do cinema Broadway, que não existe mais, mas ficava perto do castelinho ali na Rua São João. Esse casal teve 2 filhos,
o Álvaro e o Armando e guardem esses nomes porque eles são essenciais para essa história. Os dois irmãos se formaram em direito, os dois atuavam como advogados e depois da morte do Virgílio, a Candinha continuou morando no Castelinho, mas os filhos dela não. Só que eles estavam sempre no Castelinho porque eles tinham o escritório, né, de advocacia que eles atuavam e os dois tinham como escritório lá no Castelinho. Então eles passavam bastante tempo lá também. E uma coisa muito importante pra gente mencionar aqui é que o Álvaro e o Armando, eles não se davam nada bem. Eles não se bicavam. O Álvaro era 2 anos mais velho e ele, gente, como é que eu vou descrever? Era playboyzinho mesmo que a gente conhece hoje em dia. Ele adorava festa, tava sempre rodeado de garotas, viajava, era esportista. Ele era todo assim, todo saidinho e tal. Inclusive, ele já foi recordista mundial de patins. Já o Armando, gente, era o completo oposto do Álvaro. O Armando era super na dele, paz e amor, tranquilo, muito centrado. Eles eram completamente opostos. Certa vez o Álvaro estava numa dessas viagens dele, ele foi para a França e voltou pro Brasil com uma ideia espetacular. Pensou assim, agora vai. Ele chegou com a ideia de fazer um ringue de patinação. Ringue de patinação no gelo mesmo, sabe? Tipo, pra esquiar. E ele achou que essa ideia era estupenda, a melhor ideia ever e que ia ser espetacular, explodir a boca do balão. Ele já tinha dado até um nome, que no caso era Palácio do Gelo. A ideia dele era demolir o cinema que eles tinham, lembra do cinema Broadway que eu falei que eles tinham? Então, a ideia dele era demolir o cinema e no lugar do cinema fazer o ringue de patinação. Só que com a viagem do Álvaro, o Armando que ficou tomando conta das finanças da família, né? Então, quando o Álvaro chegou, foi falar com o Armando, olha, eu tenho uma ótima ideia, vamos fazer isso? Eu acho que tá ótimo, acho que tá combinado então. Só que aí o Armando falou assim, não, linda, a gente não vai gastar dinheiro agora, a gente não tá podendo, vamos controlar, segura aí, calma. E isso se tornou uma grande briga entre eles. Só que o Álvaro, gente, é a pessoa impulsiva, né? A pessoa que já pensa no futuro e já faz. Ele já tinha se comprometido com um monte de pessoas, ele já tinha arrumado sócios, falando que não, vamos botar pra frente, vai rolar, gente, vai dar certo, vai dar bom. Aí uma coisa que eu vou falar antes de ter acontecido o crime, é uma coisa muito importante, que foi descoberto depois. Então, é um assunto muito de gente rica, então talvez a gente tenha dificuldade, mas vamos entender. Tinha umas notas promissórias, que foram assinadas pelo Álvaro. E aí, tinha um rolê ali com sócios, que esses sócios do Álvaro que ele arrumou, meio que alteraram a promissória e botaram um 0 a mais no valor. E isso fez ter um prejuízo danado. Porque, gente, se você coloca, por exemplo, você vai dar 50 reais, você vai transferir 50 reais para uma pessoa, você coloca um 0, já vira 500. Então você pensa, pula muito o valor, né? Cresce muito o valor. E foi isso que aconteceu. Ah, e uma coisa muito importante também pra gente citar é que esses sócios nunca foram identificados. No dia 12 de maio de 1937, o Álvaro estava na casa da namorada dele, que também se chamava Maria Cândida, só que ela era conhecida como Baby. Ele estava lá de boa na casa da namorada, vivendo a vida dele, quando ele recebeu uma ligação, mandando ele ir até o Castelinho para resolver um problema. E ele foi. Não se sabe até hoje quem fez essa ligação. E foi nesse momento que a tragédia aconteceu. A primeira pessoa que percebeu que alguma coisa tinha acontecido foi a Elsa Langfelder, que era cozinheira do Castelinho, né, da família, que morava em um anexo ali do Castelinho. Ela ouviu uns tiros, ficou preocupada e saiu correndo na rua para pedir ajuda de um policial. Quando esse policial entrou dentro do Castelinho, ele viu os corpos do Álvaro, do Armando e da Maria Cândida. E os corpos estavam entre o escritório e a sala. No dia seguinte, nos jornais só tinham as matérias do que tinha acontecido, porque eles eram uma família muito rica e conhecida na cidade. A gente não vai colocar foto da matéria porque logo na primeira página, assim, tinha foto dos corpos, mas é muito fácil de achar na internet. Tem fotos, né, desses jornais digitalizadas e tal, se vocês quiserem ver. Agora vamos pra descrição da cena do crime, porque eu acho importante a gente entender como é que tava tudo lá. Os corpos do Álvaro e do Armando estavam no chão, né, deitados em paralelo. O Álvaro levou 2 tiros e estava com os olhos abertos. E do lado do corpo do Álvaro tinha uma arma que estava registrada no nome dele, e isso reforçou a hipótese que a polícia teve na hora, que foi: o Álvaro matou a mãe, depois matou o Armando e depois tirou a própria vida. E essa foi a solução oficial do crime mesmo. Só que vocês acham que as pessoas aceitaram? Não, não, não. Tem gente até hoje que acredita que não foi isso que aconteceu. Se for para dar minha opinião, inclusive eu também não acho. Mas, não sou investigadora, não tava lá. Mas vamos aos argumentos.
Primeiro que o Álvaro tinha levado 2 tiros. É muito improvável que uma pessoa tenha tirado a própria vida com 2 tiros. Além de que ele estava com os olhos abertos e, segundo algumas fontes, quem morre com os olhos abertos quer dizer que foi pego de surpresa. E aí a gente vai pro argumento que mais me faz desacreditar da história de que foi o Álvaro que fez tudo sozinho. É que tinham várias balas, né, vários tiros aconteceram naquela cena de crime, e os calibres eram de 2 armas diferentes. Uma era realmente da arma do Álvaro e a outra era de uma arma que até hoje não se sabe de quem que era e até hoje essa outra arma nunca foi encontrada. Fora que, como eu falei, os corpos estavam em paralelo e os tiros, tanto do Álvaro quanto do Armando, estavam numa posição meio que parecida. Então parecia que a pessoa só tinha virado dando tiro e eles estavam juntos ali. Além disso, a Candinha tinha levado mais tiros e ela parecia que tinha tentado fugir, porque o corpo dela estava mais distante do Álvaro e do Armando. Apesar de todas essas evidências e de ter 2 laudos diferentes sobre o assunto, o caso foi arquivado em 1938. Aí, gente, a gente volta numa questão que é bem complicada, que tinha muito dinheiro envolvido na história. Eles eram uma família muito rica e todo mundo sabia que eles eram muito ricos. E eles tinham vários parentes que poderiam herdar essa fortuna, porém não poderiam. Isso porque tinha uma lei na época que foi sancionada pelo Getúlio Vargas, que dizia basicamente que parente na família, que mesmo você sendo parente, você não tem direito a ser herdeiro. Então tinham alguns sobrinhos que estavam tentando pegar essa herança pra eles porque é família, né? Se a fortuna é da minha família, eu tenho direito. Porém, por conta dessa lei, não tinha direito coisa nenhuma. A Procuradoria do Estado entrou com um pedido na Justiça Federal reivindicando a herança da família, alegando que eles não tinham herdeiros. Então, o Estado teria direito de ficar com todas as posses. Em 1945, essa lei chegou a ser revogada. Parente voltou a ser família. Tem o direito à herança. Só que a família continuou pedindo, continuou correndo atrás na justiça para rever, né, essa herança, as posses e tudo mais, porque tinha ficado tudo pro governo, o Castelinho, o cinema Broadway. Só que eles não conseguiram mesmo depois da lei ter sido revogada. Eles continuaram tentando por anos e anos e a família não viu a cor desse dinheiro. O Castelinho da Rua Apa, depois disso, ele se tornou posse do INSS. Durante anos, o Castelinho ficou abandonado e as pessoas que passavam em frente relatavam que estavam ouvindo coisas, que viam pessoas na janela, que ouviam barulhos, correntes, esse tipo de coisa, todas essas coisas que falam de casas mal assombradas. Mas eu acho que independente de ser assombrado ou não de verdade, as pessoas já teriam medo do Castelinho porque um crime aconteceu lá dentro, né? A gente costuma ter medo de lugares que pessoas morreram dentro. Fora que, gente, lugar abandonado sempre dá aquele frio na espinha, né? Tanto que tem toda essa coisa em volta de casas abandonadas, porque realmente, sabe? Quando uma coisa fica meio que jogada ao vento, dá aquele medinho, dá aquele frio na espinha. E convenhamos, um lugar como aquele, uma construção como aquela, tá abandonada, jogada às traças, é de uma tristeza sem fim. Mas calma, que essa história ainda não acabou. Alguns filmes foram filmados no Castelinho da Rua Apa. Um deles foi Fogo e Paixão, com a Fernanda Montenegro, que foi lançado em 1988. O nosso querido Zé do Caixão também filmou lá no Castelinho da Rua Apa, só que tem um detalhe triste nessas filmagens. Durante o rolê ali dele, teve um princípio de incêndio no 2º andar do Castelinho. Não foi um incêndio muito grande, não feriu ninguém, só que foi um incêndio muito sério para a estrutura do Castelinho. Isso porque os bombeiros foram chamados para apagar o princípio de incêndio, só que eles não tiveram cuidado com o lugar. Mas, assim, é o dever dos bombeiros apagar o fogo, independente de qualquer coisa. Só que, com isso, acabou que o teto do Castelinho caiu, foi derrubado, etc. Só que o dano não foi arrumado, então você pensa, um lugar abandonado sem restauração já é ruim, já vai degradando mais rapidamente. Mas aí você pensa, sem teto, ficou exposto ao frio, à chuva, ao sol, então a situação já foi ficando pior ainda. Oi, linda. Oi, linda. Minha avó acabou de entrar no quarto. Em 1991, foi aberto o processo de tombamento do Castelinho para ele se tornar um patrimônio de São Paulo. Foi aberto em 1991, mas só foi concretizado em 2004. Mas virou, né? Pelo menos
é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Mesmo assim, a restauração dele só foi acontecer em 2015. Sim, muito tempo depois. Aí lembra da Maria Eulina, que eu falei lá no início do vídeo, que ela tinha aquele projeto maravilhoso? Em 1998, ela conseguiu autorização para fazer do Castelinho da Ruapa a sede da ONG dela, o Clube de Mães do Brasil. Mas assim, ela ganhou a permissão para ser a sede em 1998, só que ela só conseguiu, de fato, usar o Castelinho para isso em 2017, que foi quando acabou a restauração e tava tudo certinho nos trinks. Aí, gente, agora a gente vai para uma situação muito bacana e inusitada que eu descobri quando eu tava pesquisando sobre esse caso, é que o Castelinho da Ruapa já apareceu em um programa internacional de investigação paranormal, que no caso é o programa Ghost Hunters do canal Sci-Fi. Eles foram até o Castelinho da Ruapa, fizeram lá a investigação deles e tudo pão, e eles captaram um fenômeno eletrônico de voz que dizia o nome Eduardo. Quem era esse Eduardo? Eis a questão. Eduardo Apareça? Nossa, mentira, vai que é um fantasma, né? Além disso, o casal Rosa Maria Jaques e João Tochetto, que são investigadores paranormais brasileiros. Sim, nós temos a nossa versão de Ed e Lorraine Warren, é isso. Eles foram até o Castelinho para investigar, tem várias idas deles no YouTube. É só procurar, jogar o nome deles, que vocês vão achar vários vídeos. E uma das vezes que eles foram, eles dizem ter escutado, captado, né, também esses sons eletrônicos, a frase, senta Rosa, senta. A gente iria sentar. Eu falei, então vamos conversar, já que você quer. É a atualização do Senta Lá, Cláudia. A atualização do Cláudia Senta Lá, exatamente. Gente, realmente aconteceu uma coisa muito pesada no Castelinho da Ruapa. E eu já falei em vários outros vídeos, quem acompanha o canal, que eu acredito muito em energia. Então, você pensa em energia pesada que não ficou durante todos esses anos. Mas eu fiquei muito feliz pelo Castelinho ter virado a sede de um trabalho tão lindo quanto o da Maria Eulina. E também fiquei muito, muito feliz dele ter sido tombado como patrimônio da cidade de São Paulo. Porque esse prédio conta uma história, esse prédio tem uma história e não podia deixar ele as traças lá. E uma coisa, assim, que agora é achismo meu, até porque vai muito de crença, assim, mas eu vi durante as minhas pesquisas que a Candinha, né, a primeira dona do Castelinho, ela era uma pessoa muito bondosa, que gostava de fazer o bem às pessoas. Então eu acho que, em algum nível, ela tá satisfeita hoje em dia com o trabalho da Maria Eulina. E, independente de crença, é um trabalho muito bonito que merece ser apoiado, ainda bem que ela tá usando aquilo lá como sede, e com certeza as energias de lá já estão muito renovadas. Agora que você tá aqui, faz uma maratona na Terra do Medo. Começa assistindo por esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando. Ou então, assiste essa playlist de casos misteriosos que a gente já trouxe nesse canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até terça. Tchau!